Olá, caros cursistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Nessa videoaula, falaremos um pouco sobre ergonomia e o conforto aplicado ao mobiliário, a evolução da ergonomia na história e falaremos também sobre a norma regulamentadora NR17 e a sua aplicação. Vamos começar? A ergonomia, ou fatores humanos. Ergonomia é basicamente a adaptação do trabalho ao trabalhador, no nosso caso, a adaptação do móvel ao seu usuário. De acordo com a Associação Internacional de Ergonomia, ela é a disciplina científica que dedica ao seu conhecimento das interações entre o ser humano e os outros elementos, maquinário e pessoas, de um sistema. É a ciência que procura configurar, planejar, adaptar o trabalho ao homem, respondendo questões levantadas em condições de trabalho insatisfatórias, considerando e respeitando os limites do ser humano. Pense esses conceitos dentro do contexto do mobiliário. Aprenderemos aqui a planejar, adaptar os móveis ao homem, atendendo às demandas de cada necessidade. Ergonomia, por se tratar de uma disciplina orientada para uma abordagem sistemática de todos os aspectos da atividade humana, houve a necessidade de um profissional qualificado para atuar na área. Esse profissional é o ergonomista, que contribui para o planejamento, projeto e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistema, de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Lembra que na última aula dissemos que o fabricar de móveis se subdividiu em várias etapas? Pois então, o ergonomista é o responsável pela análise e avaliação dos produtos segundo a norma regulamentadora. Aplica teorias, princípios, dados e métodos para o projeto, de modo a otimizar o bem-estar do ser humano e, consequentemente, o seu desempenho, aumentando assim naturalmente a produtividade. Em ergonomia, o binômio conforto e produtividade andam juntos. Não é possível pensar-se somente no conforto sem pensar na produtividade, e nem pensar na produtividade se não pensar no conforto, porque este resultado de produtividade será transitório. Então, ao desenvolvermos uma cadeira, por exemplo, que foi citada em tantos estilos na outra aula, necessitamos pensar no conforto da cadeira para o homem e projetar linhas que favoreçam esse conforto e, ao mesmo tempo, sejam favoráveis à produtividade e reprodução dessa cadeira. Ergonomia. A ergonomia é igual a conforto mais segurança e mais produtividade. A ergonomia ela se trata de uma questão de conforto aliado com a segurança do ser humano, com a produtividade do que estamos criando, no nosso caso. Nós devemos aplicá-la de uma forma que o que vamos produzir seja confortável, seja seguro e seja produtivo. Não há como pensar em criar móveis se não pensarmos nesses três pontos cruciais: no conforto, na segurança e na produtividade. Esses são os princípios da ergonomia. Os campos de especialização da ergonomia são vários e abordaremos cada um para melhor compreender e entender como devemos aplicá-la. Ergonomia organizacional é uma ergonomia de nível estratégico, no que quer dizer respeito à otimização dos sistemas, incluindo suas estruturas organizacionais e processos. Temos também a ergonomia física, com as características marcadas pela anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física. Como assim? Calma, que eu vou explicar melhor. A ergonomia física inclui o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueletais relacionados ao trabalho,
Aspectos ambientais como, por exemplo, ruído, vibração, iluminação, temperatura e projeto de posto de trabalho, segurança, saúde, conforto e eficiência. A relação física entre o ser humano e o trabalho, foco na análise das exigências físicas no ambiente de trabalho. Tá, mas o que essa disciplina que só fala do indivíduo e do trabalho tem a ver com o nosso curso? Seguinte, são aspectos importantíssimos e que devemos levar em conta no que se trata de postura, relação com o meio ambiente, relação física entre o homem e o móvel que vai ser criado. Mencionamos um pouquinho atrás os conhecimentos de antropometria, biomecânica e fisiologia. Vou falar de cada um separadamente. A antropometria se trata de produtos e postos de trabalho inadequados, provocam lesões musculares, desconforto, dor, fadiga, podendo causar acidente de trabalho. Todas as populações são compostas de indivíduos de variados tipos físicos, que apresentam diferenças nas proporções de cada segmento do corpo. A antropometria vai se referir ao estudo do tamanho e proporções do corpo humano. Trata de medidas físicas corporais de várias populações para verificar o grau de adequação do ser humano aos instrumentos, máquinas, equipamento, espaços, móveis, enfim. A inadequação antropométrica produz o desequilíbrio postural, fator causador da LER e DORT, mas igualmente a de lombalgia. Sabe aquela dor nas costas que você tem porque está sentado desse jeito aí? Muitas vezes nossa falha de postura tem a ver com o fator que o móvel que estamos utilizando, a cadeira, não é adequado para um equilíbrio postural satisfatório, porque faltou um planejamento de acordo com a ergonomia necessária. Existem tabelas antropométricas, os dados são colocados em função de sua distribuição em uma população e informação quantos por cento de indivíduos apresentam os mesmos valores para cada variável medida. Por exemplo, quantas pessoas na população têm 1,60 m de altura? Quantos medem 65 metros? Sexo, idade, deficiências físicas, diferenças biológicas entre homens e mulheres, dimensões antropométricas, forças musculares, capacidades cardiovasculares e funcionamento do aparelho reprodutor feminino. Alguns fatores devem ser levados em consideração, principalmente fatores envolvidos com a idade e o tamanho. Antropometria, visão e audição, memória, experiência, fatores que envolvem o trabalho feminino. Antropometria, capacidade física, ciclo menstrual, fatores que envolvem as pessoas com deficiências. Escolha adequada da tarefa, capacitação, treinamento e adaptações dos postos de trabalho. Assentos e bancadas de trabalho dependem do trabalho desempenhado. Tarefas de precisão, como a do relojoeiro, que demandam exatidão e pouca força, exigem uma superfície mais alta para apoio para cotovelo. E já pensou em como criar um móvel que atenda todas essas particularidades? Não podemos só sair projetando de maneira que acharmos bonito e pronto, está feito. A verdade é que antes de projetar, temos muitos dados a levantar e perguntas a responder para o nosso trabalho. Seja um trabalho verdadeiramente satisfatório. Bem, a biomecânica ocupacional se trata da análise durante a jornada de trabalho. Um trabalhador pode assumir muitas posturas diferentes. Vários conjuntos da sua musculatura são acionados. O ergonomista deve identificar a atividade postural do operador, as manutenções prolongadas e as mudanças frequentes das posturas como elementos da carga física de trabalho. Levar em consideração as variáveis, amplitude de movimentos, força envolvida, repetitividade e o fator tempo de manutenção. Como afirma Lida em 2005, se não me engano, é o estudo da interação entre o trabalho e o homem sob o ponto de vista de movimentos musculoesqueléticos envolvidos e suas consequências. As leis físicas, mecânicas, são aplicadas ao corpo humano.
Podem-se estimar, então, as tensões que ocorrem nos músculos. Oferece o suporte científico para análise de forças e posturas que determinam as pressões internas sobre os músculos, tendões, ossos e articulações envolvidos em movimentos repetitivos e atritos dos tendões e músculos. Auxilia na determinação dos limites fisiológicos e da capacidade de recuperação do organismo. Com base neste diagnóstico, é possível escolher alternativas para a melhoria dos postos de trabalho, de modo a não penalizar o trabalhador ao longo da jornada de trabalho. O trabalhador adota posturas que são mantidas ou variam ao longo do tempo. A postura do trabalhador está diretamente relacionada à atividade realizada, exigências das tarefas físicas, visuais, precisão, repetitividade, movimentos, enfim, do espaço de trabalho e das máquinas operadas. Nesse caso, as posturas estão evidenciadas dentro de um contexto que necessitamos levar em conta. Imagina fazer uma poltrona que pende para um determinado lado e não favorece um alinhamento postural correto. Meio exagerado o exemplo? Mas pense da seguinte forma: as diferentes alturas e diferentes dimensões antropométricas do ser humano, o que é confortável para alguém de 1,60 m não é confortável e muito menos adequado para um jogador de vôlei de 2 metros. Assim como temos um trabalho dinâmico, rítmico, caracterizado por uma sequência rítmica de contração e extensão da musculatura em trabalho. Há um fluxo proporcional de sangue para os músculos em ação. Temos também um trabalho estático postural, caracterizado por um estado de contração prolongada de musculatura, o que geralmente implica um trabalho de manutenção de postura. A circulação fica restringida pela pressão interna sobre o tecido muscular, o que não recebe nutrientes, o que leva ao cansaço eminente. O tempo de manutenção de posturas adotadas, seja um trabalho estático, deve ser menos possível, pois suas consequências prejudiciais dependem do tempo prolongado da manutenção das posturas. O que devemos levar em conta quando vamos inovar na criação de um móvel, o tempo em que a pessoa utiliza, quais tipos de exercício da musculatura está sendo exigido? Vamos ver algumas técnicas para a avaliação biomecânica. A primeira é a técnica qualitativa. Entrevistas, questionários, checklists. Por que não fazer uma pesquisa para saber como criar e o que deve ser feito? A segunda é a técnica semi-qualitativa. Fundamenta-se em observação direta ou indireta. Os dados são selecionados com base em perguntas e convertidos em escala numérica. Já a terceira é a quantitativa. Propõe a mensuração direta do esforço físico ou da disfunção do sistema musculoesquelético. Mostram o grau de consequência para o sistema musculoesquelético entre nenhuma a muito prejudicial. O olhar do ergonomista não se contenta em apontar características humanas pertinentes aos projetos, ou de se limitar a estender a atividade humana nos processos de uma ótica puramente física. Nesse movimento de ideias, aprende-se a importância dos atos de pensamento do indivíduo, na consecução de suas tarefas. Enfoca as tarefas que apresentam informações a serem processadas durante a realização das mesmas. Por exemplo, sinais visuais, sonoros ou táteis, um pictograma, uma placa de sinalização, o LED de um dispositivo ou um controle com textura. Encontramos também a ergonomia cognitiva, no que se trata dos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio, resposta motora, conforme afetam interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental do trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-tecnologia, estresse e treinamento. A cognição é o ato ou processo de conhecer, envolvendo fatores
como a atenção, percepção, memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento e o discurso. Contém 4 etapas de um processo cognitivo. A primeira é a detecção de sinais. Logo, em segundo lugar, o processamento de informações, depois a tomada de decisão e, enfim, a emissão de resposta. Se alguma dessas etapas for executada de uma maneira errada, pode causar acidentes. Sua concepção nos é revelada pelo campo das ciências cognitivas, que visa o estudo do conhecimento virtual, ou seja, foca o conjunto das condições estruturais e funcionais mínimas que permitem perceber, representar, recuperar e usar a informação. A ergonomia organizacional se trata do campo da ergonomia que se constitui a partir de uma constatação óbvia, que toda atividade de trabalho ocorre no âmbito de organizações. Pertence à otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo estruturas organizacionais, políticas e processos. Estuda e aplica as informações sobre o comportamento humano. Comportamento esse que sempre foi levado em conta no que se trata de um processo histórico de criação do mobiliário, como vimos na última aula. Para melhor entendermos ergonomia, vou apresentar um breve histórico. A publicação do livro das Ciências Ocupacionais, em 1700, pelo médico italiano Bernardino Ramazzini, foi a primeira a descrever a respeito de lesões relacionadas ao trabalho. Ramazzini visitava os locais de trabalho dos seus pacientes com a finalidade de identificar as causas de seus problemas. O termo ergonomia foi utilizado por um polonês pela primeira vez na publicação do artigo em 1857. E na Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 1949, o engenheiro inglês Murrell criou a primeira Sociedade Nacional de Ergonomia. Segundo Lida, 2005, a ergonomia tem uma data oficial de nascimento, ou seja, 12 de julho de 1949. No Brasil, em 31 de agosto de 1983, foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia. E em 1989 foi implantado o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, o primeiro mestrado na área do país. É importante salientar que, segundo Brasil, 2012, o Ministério do Trabalho e Previdência Social instituiu a Portaria número 3.751, em 23 de novembro de 1990, a qual baixou a norma regulamentadora 17, que trata especificamente da ergonomia, sendo que essa é a norma que nós também vamos abordar na aula de hoje. A ergonomia é uma palavra de origem grega, sendo que o termo ergos refere-se a trabalho e nomos às leis, normas e regras. Então nós vamos perceber que a ergonomia ela se refere aos trabalhos e às leis, normas e regras que regem esses trabalhos. O termo ergonomia foi adotado nos principais países europeus, substituindo antigas denominações como fisiologia do trabalho e psicologia do trabalho. Nos Estados Unidos, adotou-se a denominação Human Factors, fatores humanos, mas ergonomia já é aceita como seu sinônimo por lá. A ergonomia pós-guerra, como subproduto do esforço bélico, seguiram-se nas regiões na Inglaterra e que marcaram o início da ergonomia, agora em tempos de paz. Os seus conhecimentos passaram a ser aplicados na vida civil a fim de melhorar as condições de trabalho e a produtividade dos trabalhadores e da população em geral. Nos Estados Unidos, após a guerra, os profissionais da área relatam as suas propostas eram recebidas frequentemente com ceticismo e dúvida, e eram geralmente ridicularizados. Foram taxados de homens dos botões por terem realizado diversos estudos sobre a forma de funcionabilidade dos knobs.
Esse panorama mudou quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a apoiar pesquisas na área em universidades e instituições de pesquisa. O apoio às ciências, quando estão se formando, sempre faz toda a diferença. Contudo, estes conhecimentos desenvolvidos para o aperfeiçoamento de aeronaves, submarinos e pesquisa espacial foram aplicados também na indústria não bélica e aos serviços em geral, beneficiando a população de maneira muito mais ampla. Ao final da década de 40, surgiram na Universidade do Estado de Ohio e na Universidade de Illinois. A partir disso, o ensino e a pesquisa difundiram-se em outras instituições dos Estados Unidos, sendo assim sua organização e difusão. A primeira associação científica de ergonomia foi fundada na Inglaterra, no início da década de 50. Nos Estados Unidos foi criada em 57 e a terceira associação surgiu na Alemanha, em 58. A partir de então, durante as décadas de 1950 e 60, a ergonomia difundiu-se rapidamente em diversos países, principalmente no mundo industrializado. Dezenas de outras associações foram criadas, como, por exemplo, no Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia, que foi fundada em 1983. Antes disso, tinha se realizado no Rio de Janeiro o primeiro Seminário Brasileiro de Ergonomia, em 1974, quando diversos pesquisadores brasileiros apresentaram seus trabalhos. Ainda em 1961, fundou-se a Associação Internacional de Ergonomia, que agrega hoje as associações de ergonomia dos diversos países. Hoje, a ergonomia difundiu-se em praticamente todos os países do mundo. Existem muitas instituições de ensino e pesquisa atuando na área. Atualmente, realizam diversos eventos de caráter nacional ou internacional para apresentação e discussão dos resultados das pesquisas. Essas pesquisas deverão continuar, pois muitas perguntas ainda não têm respostas ou têm somente respostas parciais. Podemos perceber, quando contextualizamos na história, que todo esse conceito abordado não se trata de algo novo, desnecessário ou até mesmo sem sentido. Nesse caso específico, precisamos conhecer o que é ergonomia e qual é o seu contexto, para que quando chegarmos na norma regulamentadora não se torne algo sem sentido. Situando no contexto do nosso curso, a ergonomia se refere às recomendações voltadas à concepção de objetos e equipamentos eletrodomésticos utilizados no dia a dia. É possível observar que a altura de balcões e armários pode influir durante o uso e manuseio de objetos próximos. Para prevenir dores lombares, é importante que os fabricantes de móveis e nós, enquanto designers ou arquitetos e decoradores, criemos locais de trabalho em que as atividades laborais possam ser executadas com dorso vertical, tanto na postura em pé como sentada. Para uma pessoa em pé, o alcance máximo dos braços é de 55 centímetros a partir da articulação dos ombros. Dessa forma, recomenda-se para o dimensionamento de armários de cozinha as seguintes regras. Na de operação com as mãos, a faixa ideal situa-se entre 65 centímetros a 150 acima do nível do piso. Fora dessa faixa, o corpo necessitará realizar movimentos maiores, como inclinar o dorso. Em relação ao alcance máximo para cima, este deve ser de 1 ou 2 vezes a estatura da pessoa, por exemplo. Uma pessoa com 1,50 m de altura alcança até 1,80 m, com os braços esticados. Os acidentes domésticos são relativamente os mais numerosos que os relacionados no trânsito ou trabalho. Os acidentes podem ocorrer na cozinha através de quedas, cortes com facas e queimadura, envolvendo os equipamentos de chamada linha branca, como fogões, fornos e geladeira. Mas as maiores causas estão relacionadas às quedas por tropeços, escorregamentos e caídas de nível, que podem também ser provocados por alguma falha de planejamento na distribuição dos móveis,
como veremos no slide a seguir. Nessa imagem, nós podemos ver a postura correta e a postura incorreta. Por exemplo, aqui, esse indivíduo está com o dorso na posição vertical. A posição que ele se encontra é totalmente favorável para a tarefa que ele está executando, porque a altura da pia em que ele está lavando as vasilhas é a altura recomendável e a altura ideal. Assim também como a altura do armário é da altura que está dentro dos padrões definidos. Notem que esse armário desse lado está um pouco mais alto, mas ainda assim não ultrapassa o nível definido pela ergonomia, proporcionando um dorso vertical reto, sem causar lesões. Já nessa bancada, nós podemos perceber que o indivíduo não está com o dorso reto, ou seja, o nível e a altura dessa bancada não é favorável para a realização dessa tarefa de corte. Assim como, se for realizar alguma tarefa de abrir uma massa, o armário provocaria lesões e também não proporciona um dorso vertical para o indivíduo. Ou seja, deste lado nós temos atividades que estão dentro dos padrões, pois os móveis que se encontram nessa cena proporcionam essas atividades. Os móveis foram bem projetados e estão dentro das medidas corretas. Já nessa segunda parte, nós podemos perceber que os móveis não se encontram na postura correta. Os móveis não estão em lugares adequados, proporcionando assim a possibilidade de acidentes, a possibilidade de que o indivíduo não consiga executar as tarefas que querem e ainda assim podem se lesionar mais de uma vez. O estudo da ergonomia é extremamente importante para que possamos entender que o nosso móvel, a nossa projeção tem que estar dentro dos padrões, para que o indivíduo, o ser humano, não seja prejudicado pelas nossas criações. Inicialmente, deve-se definir o motivo da utilização das medidas antropométricas, que já citamos nesta aula e conceituamos. Mas gostaria de trazer aqui um exemplo para melhor esclarecer sobre sua aplicação, pois a partir dessa definição é decidido o tipo de aplicação antropométrica, estática ou dinâmica, com a escolha das variáveis a serem medidas, de acordo com os detalhamentos e precisões. Tomamos aqui como exemplo o projeto de um posto de trabalho para digitadores. No mínimo, 6 medidas críticas devem ser tomadas antes de projetar. A medida do operador sentado e suas principais dimensões antropométricas a serem consideradas no projeto desse posto são as seguintes. Bem, para bem planejarmos este posto de trabalho para esse digitador, precisamos levar em conta a altura lombar em que ele irá sentar, a altura do cotovelo. Por que tais alturas? A altura lombar é de suma importância, pois é a altura em que a sua lombar irá ficar, a sua coluna. Ou seja, se nós não levarmos em consideração, não conseguiremos projetar algo que sirva para o conforto e a postura correta desse trabalhador. A altura do cotovelo deve ser levada em consideração para não causarmos nenhuma lesão ao trabalhador. Se nós não levarmos em conta essa altura, poderemos causar lesões, pois a bancada pode estar em uma altura que não é adequada para esse trabalho de digitação. A altura popilínea, que é a altura em que o trabalhador está sentado, também é muito importante, pois a altura da cadeira está diretamente relacionada com a altura da bancada. E se as duas não estiverem conversando entre si, a postura do trabalhador irá ficar prejudicada. Assim também, a altura dos olhos e o ângulo de visão
são principais, pois o trabalho é um trabalho de digitação. Teremos aqui o monitor do computador e aqui o teclado onde ele irá digitar. Sendo assim, devemos ter essa precisão de qual é o seu ângulo de visão e qual será essa altura que estamos nos referindo, pois essa altura irá determinar as demais alturas da cadeira e da bancada. Lembrando que sempre que estamos falando em alturas e em conjunto de um posto de trabalho, estamos falando de uma composição. Seria algo que conversam entre si. Essa altura é extremamente relacionada à seguinte. Assim como a primeira altura se relaciona com a primeira, que está relacionada com a segunda, com a terceira e com a quarta, que está diretamente proporcional ao ângulo de visão. Dessa maneira, devemos pensar para os nossos trabalhadores a necessidade de medirmos todos os ângulos possíveis que iremos utilizar. Sendo assim, a altura de bancadas, tanques, pias, janelas não estão adequadas em muitos ambientes e tampouco são adaptáveis às diferentes medidas antropométricas das pessoas que moram naquele local. Muitos utensílios, como vassouras, rodos, pás, têm cabos muito curtos, muito lisos. Dificilmente há uma pega para encaixar as mãos e dedos de forma ergonômica nas escovas de limpeza. Assim como no universo corporativo, a ergonomia doméstica precisa de atenção especial, pois em uma residência há maior diversidade de faixas etárias, de bebês a idosos. A ergonomia de projeto pode deixar a residência com muito mais conforto, segurança, gerando melhor qualidade de vida para todos que venham a residir no local. Pense muito bem antes de começar a desenhar um móvel, pois como desenhista de móvel, você, caro cursista, se tornará um dos principais agentes na transformação dos ambientes em ambientes ergonomicamente corretos. Vamos participar dos fóruns de discussão, pois é lá que conseguiremos consolidar tudo o que estamos aprendendo. Até a próxima videoaula. Bons estudos durante a semana.